A violência gera apenas mais violência. O círculo da violência nunca traz cura. O que começou com agressões domésticas terminou em planos de homicídio e suicídio. Isso nos mostra como o mal que praticamos retorna multiplicado, e só quem escolhe quebrar o ciclo pode encontrar paz. Não temos direito de destruir a vida, nem a do outro, nem a nossa. Respeitar a vida, mesmo nas quedas, é respeitar o próprio Criador. Às vezes, Deus manda pessoas ou situações que nos impedem de cair ainda mais fundo. Não para absolver nossos pecados, mas para dar-nos uma última chance de refletir. Elas nos mostram que o orgulho destrói, que a violência volta contra nós, que a vida é sagrada, que as escolhas têm consequências inevitáveis e que sempre há sinais, vozes, pessoas, circunstâncias, tentando nos acordar antes do abismo final. Audiolivro O Silva. Nome verdadeiro Ariel. Leão de Deus. Dedicado a um anjo maravilhoso na vida real, Sônia Maria Pascoal, depois Stutzer. A história de um misterioso rapaz que chegou a Londrina, Paraná. Quem é ele? De onde veio? O que fazia? Para onde vai? Vamos ouvir e acompanhar esta história para decifrar tais mistérios. Coloque fones de ouvido para uma imersão mais profunda e emocionante. E boa audição. Uma denúncia anônima, fora o estopim. A vigilância sanitária bateu à porta do restaurante e decretou seu fim. O dono, Antônio, apodrecia na cadeia após levantar a mão contra a própria mulher. Sem o patrão, os empregados, que jamais lhe devotaram respeito, entregaram-se ao descaso. Cozinharam com desleixo, serviram com desprezo. Foi assim que um freguês fiel encontrou larvas contorcidas no alface e outros mastigaram, horrorizados, insetos triturados no feijão. O prestígio da casa virou nojo. O mercado, outrora cheio de vozes e mercadorias, foi saqueado numa noite sem lua. Arrancaram-lhe até as geladeiras, como se lhe extirpassem os órgãos. O que restou foi um esqueleto, logo invadido por sombras. Viciados transformaram as ruínas em mocó, em antro fétido de fezes e fumaça. As casas de aluguel que garantiam renda estável também tombaram. Os inquilinos, cansados das cobranças ásperas de Soraya, amante disfarçada de secretária, abandonaram tudo. Não era apenas despejo de gente, mas de confiança, de dignidade. Aquele pequeno império, nascido sob a fraude e erguido com arrogância, desmoronou diante dos olhos de Antônio, que na prisão se contorcia impotente. Seu advogado, cansado de esperar honorários, largara-lhe o processo às traças. E ainda assim, o orgulhoso não se via culpado. Era sempre o outro, o irmão, a esposa, até a mãe Laurinda, de quem lembrava uma maldição antiga. No cárcere, jurava vingança. Quando enfim lhe concederam o semiaberto, o juiz, num gesto de conveniência, autorizou-o a permanecer em Londrina. Poderia trabalhar de dia desde que se recolhesse à noite. Liberdade vigiada, mas suficiente para reacender sua fúria. No primeiro passo fora das grades, ainda com a tinta da assinatura fresca nos papéis do fórum, Antônio correu ao que fora seu reino. Encontrou o restaurante lacrado, as portas do mercado arrancadas, o chão sujo de excrementos humanos, um barracão moribundo cheirando a derrota. A ira subiu-lhe como fogo nas veias. Seguiu para a vila de casas. Onde outrora se erguia a herança de seu pai, encontrou um tapume. E na madeira, fria e cruel, lia-se: Futuro Condomínio Residencial Tietê, Apartamentos Populares. Cada letra era um prego em sua alma. Ali, sentado no meio-fio, não se deixou afogar em arrependimento. Pelo contrário, sorveu o fel do ódio e, de cabeça baixa, arquitetou sua vingança. O primeiro alvo seria Soraya, amante revelada, traidora exposta. Planejou ir até a casa que comprara para ela, arrancar-lhe cada centavo e depois calar-lhe a voz com sangue. A prisão não lhe dera remorso, dera-lhe dentes mais afiados. Caminhou até o portão onde tantas vezes se perdera na luxúria.
A morena de cabelos negros, corpo febril, que lhe entregara prazeres encenados, o esperava sem saber. Ele nunca suspeitara que cada gemido, cada suspiro fora teatro, espetáculo ensaiado para enganar seu ego. E enquanto atravessava aquele portão, ecoava-lhe na mente a canção de uma velha minissérie, como ironia cruel. Mulher nova, bonita e caprichosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Soraya recebeu-o com um sorriso tingido de amarelo, daqueles que tentam convencer o mundo de que tudo está bem. Pediu desculpas por não o ter visitado, tanta coisa para resolver no mercado e no restaurante, e prometeu que agora que tudo estava fechado, explicaria cada detalhe. Antônio a escutava com a respiração curta, mas não engoliu uma sílaba daquela farsa. Fingiu acreditar. Era um gesto antigo, a paciência do homem que aprendeu a disfarçar a tempestade que ruíla por dentro. Preciso do dinheiro para o advogado e para pagar as multas, falou ele seco. Soraya fez-se de desentendida. Ensaiou um olhar de quem não sabe, de quem não guardou nada. A raiva de Antônio, porém, não se acomodou. A voz mudou, tornou-se lâmina. Quero todo o dinheiro que pegaste enquanto eu estava hospitalizado e depois preso. Um homem que não tem mais nada a perder perde o juízo com facilidade. Não complique. Eu só quero dinheiro. E que você vá para o inferno. O sorriso de Soraya murchou. Nunca a vira daquele jeito. A fala era um aviso. O corpo, um aviso menor ainda. Um arrepio correu por sua espinha, a consciência fina do perigo, e ela percebeu que uma palavra errada poderia transformar a sala em palco de uma tragédia. Levantou-se com mãos trêmulas e disse que faria café. Caminhou para a cozinha, passos leves, coração acelerado. Não notou que ele a seguira, como sombra pronta a consumir. Ao abrir a gaveta, as mãos de Soraya buscaram a faca como quem busca um último argumento. Não era claro se pretendia usar aquilo para se defender ou apenas para ameaçar. A ambiguidade própria dos momentos em que o medo mistura intenção e instinto. Mas Antônio estava perto demais. Em um gesto que não exigiu força, tomou-lhe a faca. A lâmina escorregou dos dedos dela. No olhar dele havia um frio novo. A certeza de que aquele fora o erro final dela, de que poderia ali, naquele minuto, pôr um ponto final na vida que ambos construíam de mentira. Soraya baixou os olhos e chorou. As lágrimas, instrumentos velhos, costumam desmontar qualquer homem. E por instinto, por costume, por fraqueza, muitos se rendem às lágrimas de uma mulher. Mas nos olhos de Antônio não havia condescendência. Havia ódio que a prisão regou e que germinou em raiva. Lembranças lhe vinham do ergástulo da rua Sergipe. Golpes que não só feriram a pele, mas arrancaram o resto de sua dignidade. O chefe do cubículo, rindo, anunciando que quem batia em mulher virava nada. Cada surra era um prego cravado em seu orgulho. Na cabeça de Antônio, um plano bruto se formou. Matá-la e depois cortar a própria garganta. Execução dupla, justiça própria. Pensava com precisão de animal ferido, que morto era morto e pronto. A palavra arrependimento não lhe aparecia como remédio. Aparecia como ridículo. A mulher que o enganara, aquela que agora via apenas como traidora, rameira, merecia a última humilhação. E se ele se perdia junto, que assim fosse. Mas ali, naquele instante, ele não percebeu outra presença até que a voz calma, firme, quase sem levantar o lábio, rompeu o ar. Era Silas, o antigo lavador de pratos do restaurante, adotado pelo irmão de Antônio e rebatizado do passado. Ele não proferiu apenas palavras. Foi como se levasse na boca o peso de tudo que se passou à beira do lago Igapó, o corte no pulso, a força arrancada da mão de Antônio numa cena antiga que não se jogava fora. Fui eu, disse Silas, com uma serenidade que queimava mais que a fúria, que te tirei a força da mão esquerda. Estou aqui para evitar que tenhas redenção pela via do sangue. Homicidas, por mais que se arrependam, não encontram fácil perdão. A vida é um dom de Deus, e suicidas pecam contra o espírito. As palavras caíram como água fria. Não era um sermão gratuito. Era a mão invisível que desviava a lâmina, o freio no impulso de um homem que já chegara ao bordo do abismo. No silêncio que se seguiu, Soraya soluçava. Antônio respirava como quem foi puxado de um salto mortal, e Silas ficava ali, figura meninamente forte, portador de um juízo que vinha menos das palavras do Evangelho do que da própria experiência de quem vira o mundo despedaçar-se de perto. O clima naquela cozinha ficou denso como fumaça. Medo,
vergonha, ódio e algo que se parecia com remorso, ainda que nenhum deles estivesse pronto para nomear aquilo assim. Foi uma cena de proximidade extrema, onde a violência quase se consumou e onde a intervenção silenciosa de alguém que carregava passado e perdão impediu que a tragédia se fechasse em definitivo. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, lembrara com voz severa e terno aviso: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E mais adiante, como que batendo no coração humano: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Silas trouxe essas palavras como um espelho diante do homem que, minutos antes, quase havia decidido transformar a vida em sangue. Falou baixo, com a calma de quem conhece o peso das coisas sagradas. A vida não é propriedade nossa, é dom que Deus empresta. E só Ele a dá, só Ele a pode retirar. Há limites que não nos cabe ultrapassar senão para salvar. E naquela cozinha, naquele instante tremendo, Ele havia interferido. Salvou 2 vidas. Por gesto, por medo do que o abismo da violência poderia engolir. Não era tempo ainda para julgar eternidades, disse-lhe. Haveria acertos que a terra cobraria. Havia dívidas, havia feridas, havia o preço do mal feito. Você errou demais, falou Silas, com a frieza que vem da verdade, e terá de pagar aqui mesmo entre os vivos. Prometeu que ele viveria, mas não como imaginara. Anteviu-lhe um final humilhante, eco de antigas ruínas de orgulho. Como Nimrod, o rei que desafiou o céu e encontrou miséria e mendicância, assim poderia ele findar, reduzido à esmola e à vergonha. E mais agudo ainda, Silas profetizou algo que cortou o homem mais que qualquer aço. Quando saísse daquela casa, se saísse, a memória lhe seria arrancada como quem arranca um cartaz velho, restando apenas o prenome. A missão de Silas junto a ele chegara ao fim. Soraya, que nada vira nem ouvira da intervenção, fugiu pela porta como uma ave assustada. Correu até o bar vizinho, buscando abrigo no burburinho alheio. O peito batia tão forte que parecia querer saltar pela boca. De lá, entre goles e olhares furtivos, observava a casa. Alguns minutos depois, viu sair um velho trôpego, passos de quem perdeu o eixo, caminhando em sentido contrário. Não sabia, naquela hora de medo e respiração cortada, que aquele seria o último olhar que dedicaria ao homem que por tantos anos lhe servira de benfeitor. Soraya, prática e esperta, jamais confiara todo o tesouro à mesa de ninguém. Guardara o dinheiro em bancos, pensando no futuro distante. Era órfã de alicerces locais. A família permanecia no Nordeste, presa a tradições de miséria que o coronelismo havia esculpido em gerações. Mandava-lhe sempre que podia migalhas transformadas em esperança, uma ajuda que suavizava por tempo curto as agruras de quem vivia na longa sombra política da região. Ela nunca soube, e talvez fosse melhor assim, do fim do homem que a havia alimentado com privilégios e mentiras. Morreu à míngua. A bebida devorou-lhe o resto de dignidade. Um hospital o recebeu como indigente. Sem documentos, ninguém chorou por ele. O corpo foi doado à Faculdade de Medicina, entregue ao tanque de formol que preserva corpos e apaga histórias. Havia uma crueldade de ironia maior do que a morte. Aquele que se julgara acima de todos findou reduzido a objeto de estudo, num verdugo silencioso que transforma a gente em lição. A cena final pesa como uma lição de vento. A grandeza pretensa desfaz-se em pó, as promessas de poder viram rumor, e o que fica sempre é o rastro dos gestos. Uns que protegem, uns que traem, uns que abandonam.
Silas, com a sua intervenção, escapou ao arrepio do destino e devolveu ao drama humano a chance mínima de redenção. Soraya seguiu sua vida com o dinheiro guardado e a culpa selada como segredo. E o velho? Tornou-se, afinal, um nome sem história, lembrança amarga de que o orgulho nunca foi um bom abrigo contra a ruína. Olhe só o que podemos extrair. 1. O orgulho é um veneno que corrói por dentro. Antônio perdeu tudo, não por falta de oportunidades, mas porque o orgulho o cegava. Nunca assumiu seus erros, sempre culpando o irmão, a esposa, a mãe, até uma praga. Quantas vezes na vida fazemos o mesmo? Apontamos dedos para fora em vez de olhar para dentro. A lição é clara. A humildade é um antídoto contra a ruína. 2. A violência gera apenas mais violência. Ele bateu, foi preso, apanhou, guardou ódio e saiu da prisão ainda mais amargo. O círculo da violência nunca traz cura. O que começou com agressões domésticas terminou em planos de homicídio e suicídio. Isso nos mostra como o mal que praticamos retorna multiplicado e só quem escolhe quebrar o ciclo pode encontrar paz. 3. A vida é dom, não propriedade. As falas de Silas ecoam como uma advertência espiritual. Não temos direito de destruir a vida, nem a do outro, nem a nossa. Sois templo do Espírito Santo, lembra que existe algo sagrado em cada ser humano. Respeitar a vida, mesmo nas quedas, é respeitar o próprio Criador. 4. Justiça da vida, o que semeamos, colhemos. Antônio sonhava com poder, com domínio, com luxúria. No fim, teve miséria, esquecimento e formol. Uma ironia cruel, mas que aponta para a lei inexorável da existência. Tudo que se planta, mais cedo ou mais tarde, floresce, para o bem ou para o mal. 5. Papel das escolhas femininas. Soraya, apesar de cúmplice em parte, sobreviveu porque soube ser astuta. Guardou dinheiro, cuidou do futuro e, mesmo vivendo num ambiente de sombras, pensou além da dependência. Isso nos lembra que prudência e planejamento podem salvar vidas, mesmo em cenários tóxicos. 6. O tempo sempre revela quem realmente somos. Na cadeia, na rua, na solidão, no tanque de formol, cada cenário arrancou as máscaras de Antônio. No fim, ficou apenas o que ele realmente era. Um homem quebrado pelas próprias escolhas. A vida tem esse poder, cedo ou tarde mostra o rosto real de cada um. 7. A possibilidade da intervenção e da redenção. A entrada de Silas é como a voz da consciência, da espiritualidade, da justiça divina. Às vezes, Deus manda pessoas ou situações que nos impedem de cair ainda mais fundo. Não para absolver nossos pecados, mas para dar-nos uma última chance de refletir. Em suma, essas narrativas nos chamam a olhar para dentro. Elas nos mostram que o orgulho destrói, que a violência volta contra nós, que a vida é sagrada, que as escolhas têm consequências inevitáveis e que sempre há sinais, vozes, pessoas, circunstâncias, tentando nos acordar antes do abismo final. Todo rei cai quando o trono é de orgulho. Ergueu do nada seu reinado, com ferro, medo e ambição. Mas o tesouro virou pecado e o poder se esvaiu na prisão. Chamava o amor de fraqueza, a ternura de traição. Agora no espelho eis a certeza: ele foi vítima da própria ilusão. Grita ao vento, pede desculpa, mas o vento não quer ouvir. A natureza não castiga, só devolve o que o ser insiste em fingir. O império se fez fumaça e se acabou. As cinzas dizem e o pouco do que restou. Quis ser rei do mundo e no mundo se feriu.
rezou, foi tudo em vão. Saiu do cárcere, frio e vazio, com o ódio ardendo tal pavio. Soraya, a chama e antiga paixão, Virou alvo de sua perdição. Mas Silas chegou como luz divina, trazendo paz, quebrando a sina. O servo salvou o indivíduo da sombra de seu próprio destino. E o espelho enfim mostrou o homem que ele sempre foi. com falso poder e vaidade, não se compra a felicidade. O engenho acabou, virou fumaça e rancor. As cinzas dizem o pouco que restou. Quis ser rei do mundo e no mundo se feriu. Do trono foi a queda, pois o orgulho lhe traiu. Perdeu o nome, perdeu o chão, perdeu seu tempo e a direção. Já vivia na própria prisão, se rezou, foi tudo em vão. Soraya venceu, não pela sorte, mas por saber lidar com a morte. Fez da astúcia sua fortaleza e das dores a sua riqueza. O império queimou e o vento levou as promessas, as máscaras e o que restou. Entre o amor e o ódio, ele se perdeu. Tentou ser um Deus e o inferno acolheu. Soraya vive, Antônio se apagou. Nas ruas frias de Londrina se ouve o eco ainda da lição que ficou. Ninguém vence sem as bases do Criador. Todo rei morre quando o reino é de dor. O império de Antônio se acabou devido ao seu orgulho e rancor.